Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou comentar um comentário, uma afirmação que um seguidor me deixou aqui num dos meus vídeos. O Josic, nome diferente, o Josic, num vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu falo sobre os regimes de bem no casamento, né? E dou até a minha opinião sobre aquele que eu acho que é o melhor regime. Vou deixar aqui um link para quem quiser conferir. O Josic fez o seguinte comentário: comunhão universal, né, o regime da comunhão universal é o maior roubo que o ser humano já inventou. Nossa, o Josic aqui ficou bravo aqui, revoltado com o regime da comunhão universal. Para quem não sabe, no regime da comunhão universal se comunicam todos os bens, tanto aquilo que o casal, né, tinha antes de casar ou antes de ir viver em união estável, né, tanto que eles tinham antes, quanto aqueles que eles recebem de herança e aquilo que eles eventualmente adquirem juntos durante o casamento. Ou seja, em resumo, no regime da comunhão universal se comunica tudo. Esse regime não é o regime legal. Ou seja, se um casal quer adotar esse regime, tem que procurar um cartório e fazer um pacto antinupcial adotando o regime da comunhão universal. O regime da comunhão universal era e foi no Brasil durante muito tempo, por décadas, o regime legal. Até lá para a década de 70, né, para a década de 70, quando veio o divórcio, houve alterações e o regime legal passou a ser o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que se comunicam os bens que são adquiridos onerosamente durante o casamento. Por que antigamente o regime da comunhão universal era o regime legal? Porque o casamento era o casamento para a vida toda. Né? O casamento era tido como casamento eterno. No Brasil sempre houve muita resistência ao divórcio, né? Então a pessoa se casava, bom ou mal, fosse o que fosse o casamento, era para sempre. E sempre houve, né? O Brasil é um país cristão, de tradição católica, então sempre houve muita resistência ao divórcio e esse era um regime adequado e não fazia diferença, né? As pessoas iam ficar junto mesmo para sempre, então o regime era o da comunhão universal. Hoje, viu, o Josic, quase ninguém adota esse regime, né? Os casamentos hoje duram tão pouco. Aliás, eu não sei por quê, e esta é a razão, aliás, que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei por que a nossa lei ainda mantém como regime legal comunhão parcial de bens. Porque, na minha opinião, o regime legal, aquele que quando você vai lá e faz a documentação sem fazer um pacto antinupcial, sem ir num cartório e negociar, né, um casamento, o regime legal deveria ser o da separação de bens. Porque os casamentos hoje em dia não duram nada, né? Então, para que problema? Ou seja, o que é seu, o que é meu, casa, não deu certo, faz o divórcio sem nenhum problema, porque cada um vai ficar com os seus bens, né? Então, hoje a mulher trabalha, tem a vida dela, o homem não é mais o chefe da família. Eu não sei por que o regime legal continua sendo o da comunhão parcial. Deveria ser o da separação total de bens, que na minha opinião, como eu explico naquele vídeo, tá, que eu já mencionei, que eu explico todos os regimes de bens e como a gente faz para escolher, vou deixar aqui novamente o card. Ora, para mim, o melhor regime, viu, Josic, é de fato o da separação total de bens. O casal fica junto porque quer, não por causa dos bens. E aquilo que eles comprarem juntos, eles partilham a propriedade. Mas cada um tem a administração dos seus bens e se houver um divórcio, ou se acabar o amor, cada um fica com o que é seu. Eu acho que é o melhor regime e resolveria uma série de problemas que nós temos no direito de família. É um assunto difícil, né? Quando você está casando, cheio de amor, ninguém quer conversar sobre o regime de bens, né? Parece que fica mal.
E as pessoas não se dão conta que, sei lá, de cada 3 casamentos, 2 acabam em divórcio no primeiro ano. Então, pô, vai ter dificuldade depois. Então já faz logo o regime da separação. E vejam bem, mas doutor, e se o casamento durar a vida toda? Olha, se o casamento durar a vida toda, não tem problema nenhum. Porque, veja, nenhum dos cônjuges vai ser prejudicado. Porque aquilo que eles não partilharem a propriedade, vamos dizer que cada um fique com as suas coisas, se um deles morre de repente, é herdeiro dele. É herdeiro. Primeiro eles vão estar juntos, né? Se ficarem juntos a vida toda, o que é meu é seu, vocês estão ali, cada um ajuda o outro numa boa. Agora, se um deles morre, a lei diz que nesse regime de bens, quando se adota o regime da separação total de bens, aquele que não é proprietário dos bens, né, os bens particulares, é herdeiro. Ou seja, o seu cônjuge vai herdar uma parte do seu patrimônio, mesmo que o regime seja da separação total de bens. Então eu não vejo, viu, Josica, eu meio que concordo com você aqui, com a sua afirmação. E eu acho que é um assunto importante que a sociedade tem que discutir, tem que falar, e é por isso que eu gravei esse vídeo. Tá bom? Se tem alguma outra questão aí ligada a regime de bens que você ou qualquer outra pessoa que esteja aí me assistindo queiram comentar ou perguntar, deixe aqui nos comentários que eu vou comentar ou responder conforme o caso, tá bom? Aproveito a oportunidade, claro, não podia deixar passar, de pedir o seu apoio aqui ao meu canal. E você pode me apoiar se inscrevendo no canal, deixando o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para que o YouTube então mostre o vídeo para outras pessoas e compartilhando esse vídeo com pessoas, familiares, amigos que tenham interesse no assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.